Para essa receita, vamos precisar de 6 ovos. Eu vou quebrar um de cada vez, porque se algum estiver estragado, eu não perco a minha receita. Você sabia, produção, que essa é uma receita antiga? Sabia, essa é do tempo da minha avó Eliaci. E o bom é que ela nunca sai de moda, né? Nunca sai de moda. E você pode servir ela o ano inteiro. E agora para essas festas, hein? Nossa, tudo de bom. A queijadinha é muito fácil de fazer. Você só tem que prestar atenção no passo a passo, porque tem alguns segredinhos. Sabe o que eu nunca mais vi? O quê? O carro do ovo. É mesmo, né? Rapaz, nunca mais a gente ouviu o carro do ovo, é verdade. O que eu vi foi aquele carro que passa vendendo panela, rede, lençóis, lembra? Lembro. Que você paga por semana. Aham. Depois vem o cara na porta bater para cobrar. Fala aqui pra gente nos comentários, aí na sua cidade passa algum desses carros? Eu tiro a película quando eu vou fazer a queijadinha. Eu vou misturar os ovos não para criar uma espuma, apenas para unir, sabe? 300 gramas de coco ralado, coco fresco, eu compro na feira. Se você não encontrar aí na sua cidade, você pode usar aqueles pacotinhos de 100 gramas. Aí, no caso, você vai usar 3 pacotes. Como eu falei, é uma receita fácil, mas você tem que prestar atenção nas dicas. Não use o coco ralado adocicado, porque você vai perder a sua receita, vai ficar muito doce. E se você usar o coco seco, você vai precisar de 7 ovos. E eu não falo esse tipo de coisa para lhe assustar, não. É para que você tenha conhecimento, entendimento e sabedoria do que você vai fazer aí na sua receita. Porque o coco seco, ele vai absorver a umidade aqui dos ovos, né? Então você tem que ter esse cuidado aí, tá bom? Olha aqui bem de perto como tá úmido, tá vendo? Não fica uma textura seca, uma textura bem úmida. Uma caixa de leite condensado. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Se você quiser substituir o leite condensado por açúcar, 150 gramas de açúcar. Raspe tudo, não deixe nada. Vovó Eliaci fazia com leite condensado ou com açúcar? Ela fazia com açúcar, não era muito comum leite condensado no tempo dela, não. E ficava bom do mesmo jeito, não era? Maravilhoso. Uma delícia. E assava no forno a lenha, viu? Eita! 200 gramas de queijo mussarela. Você pode usar queijo mussarela ou queijo parmesão. Só que o queijo parmesão você vai colocar apenas 100 gramas, porque ele é um queijo mais concentrado. 20 gramas de manteiga. E anote aí no seu caderninho. Tem que derreter a manteiga. E eu gosto de usar a manteiga derretida porque fica mais fácil de misturar. Se eu colocar a manteiga aqui e tentar misturar, vai ficar cheio daqueles gruminhos separados, sabe? E se você estiver aí pensando em usar óleo, não fica legal não. A construção de sabores aqui vai te surpreender. Não fica uma queijadinha muito doce, ela fica perfeita. Acredita? Já está pronto. Já? Já. Fácil, né? Moleza. Você sabe que essa daí até eu faço, né? Faz, né? Faço. Você pode colocar em uma forma redonda, quadrada ou retangular. A que você tiver aí na sua casa. Só tenha o cuidado de untar. Aí você vai colocar e cortar os pedacinhos. Também fica maravilhoso, perfeito. E uma dica para você escrever no seu caderninho. Se você pegar desse jeito aqui e colocar aqui dentro, vai abrir. Você tem que ter uma forminha. Aí você vai apoiar e vai colocar a porção aqui dentro. Então fica essa dica aí para você, tá bom? E essa receita também é muito boa para as festas infantis, né? Em qualquer época do ano. Perfeito. E ela serve para colocar nessas forminhas aqui, nas porções pequenas. Hoje eu vou usar essas marmitinhas aqui. Elas são perfeitas. O tamanho dela marca aqui na embalagem 150 ml.
12 unidades eu comprei em lojas de embalagens. Não precisa untar de jeito nenhum. Olha que mimo. Vem com tampa transparente. Olha que graça. Muito bom, né? Agora eu vou colocar nas forminhas para assar. Não precisa encher até transbordar. Quando chegar aqui no nível da forminha, aí você já pode parar. Essa é uma receita maravilhosa, porque você pode fazer a metade, ou se você quiser dobrar a receita, também pode. A quantidade das queijadinhas depende da forma que você vai escolher aí para colocar, tá? Essa daqui, uma forminha descartável de 150 ml, dá para 9 unidades. E ela tem um rendimento muito bom. Se deu para fazer 9 unidades na forminha de 150 ml, então se você fizer em forminhas de 50 ml, dá para 27 unidades. É um rendimento bom, né? Muito bom. E se você nunca fez queijadinha na sua vida, eu tenho certeza que essa receita é para você. Essa é uma receita que você não precisa deixar a massa descansar, não precisa sovar. Não precisa de liquidificador, não precisa de batedeira, né? Nada disso. É só juntar tudo E pronto. e levar para assar. Somente, né? O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E no meu forno o tempo vai ser de 30 minutos, ou até que todas as queijadinhas estejam douradas. Prontinho. Olha só como a nossa queijadinha fica perfeita. Já esfriou um pouco, tá bem morninha. Lembra das tampinhas transparentes? Olha só. É fácil. A borda, você vai encaixar a tampinha transparente e vai fazer isso. Olha que fácil. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. A validade é de 2 dias fora da geladeira. Se você quer conservar mais, na geladeira 5 dias. E o cheiro aqui tá maravilhoso. Cheiro bom, né? Você sabe que eu amo essa queijadinha, né? Uhum. Sei que você ama. Uma graça, né? E é ótimo para vender e ganhar dinheiro, né? Verdade. Nas barraquinhas, quando a queijadinha tá bem assada, é fácil de soltar. Olha. Vou cortar aqui um pedaço. Quer um pedaço, produção? Com certeza. Me diga como é que tá. Maravilhosa, de boca cheia e tudo. Gente do céu. Sério. Que perfeição. Que sabor maravilhoso. Não é muito doce. O equilíbrio aqui do queijo junto com os outros ingredientes. Perfeito. Bom demais. Delícia. Façam na casa de vocês, viu? Te espero nos comentários. Também te espero nos comentários.